usar essa aqui se quiser. Eu estou usando essa aqui do lado. Acho que é mais fácil para mim trabalhar aqui. A gente vai se virar. Vocês copiarem aqui, eu quero a atenção, porque essa primeira parte é o que vai desencadear o resto. Essa custa para E aí? Tava só na minha caixa. Quando tu deu um segundo, eu estava dando uma só na caixa. ele me trocou de tudo aí. Não, e o pior que Isso foi desastroso. eu não entendi nada, não entendi nada. Tem banda que pode fazer isso que eles viram. O André tá no sábado. Não, na PF. Gostou tanto da PF que ficou. Então vamos lá. Deixa eu falar. A primeira coisa que eu quero, que eu preciso que a gente entenda hoje, eu gosto sempre de começar a aula de interpretação por essa frase, e ela que é para dar aquele impacto para você sentir o que a gente vai fazer a partir de agora. O texto não é um aglomerado de frases. Isso aí a gente tem que colocar na mente isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente começar a querer adivinhar o que está escrito no texto a partir das frases, lendo menos, a gente corre um seríssimo risco de fazer justamente o contrário, de fazer a percepção errada do conteúdo que deve ser feito. Então, o Platão e o Fiorin, que são dois gênios da linguística, eles têm um texto bem baseado nisso, de retóricas e tal, e ele fala isso. O maior problema do leitor é ele querer dividir o texto em frases. Texto é texto, frase é frase. Boa noite. Você não consegue, se você tentar fazer isso, você perde a correlação entre o sentido que uma está dando para a outra. Porque, na verdade, dentro de um texto, uma frase só tem sentido porque tem algo antes, né? E você nunca você vai colocar sentidos isolados. Você vai estar sempre, uma frase vai estar sempre utilizando o sentido da outra, né? Tanto tanto para frente quanto inclusive para trás, para ir buscar aquilo lá. Então, dito isso, a gente vai hoje, a partir de agora, enxergar o texto como algo único, estático, sem ser dividido nessas frases. E para isso, a gente tem 3 níveis de análise textual, que a gente precisa ter bem claro qual é a diferença de cada um deles. A gente tem a apreensão, a compreensão e a interpretação. Quando a gente fala assim, eu vou fazer uma interpretação textual, a gente tem a falsa mania de ir direto para cá, de chamar um montão de coisas de interpretação textual. E muitas vezes não é. Por exemplo, quando você tem uma questão lá que manda você destacar algo que esteja no texto, essa questão não é de interpretação textual. Ela é uma pergunta de apreensão. Quer dizer, é para você tirar a estrutura que tem lá dentro e essa estrutura será a resposta. Quando você tem uma questão que pede para você fazer uma relação, uma correlação entre 2 termos citados no texto, você ainda não tem uma interpretação. O que você tem é uma
compreensão. Quer dizer, você conseguiu encontrar os dois elementos que ele quer que você compare ou que ele quer que você faça a dissociação no texto? Compreensão. A partir disso é que você tem a interpretação. Vamos ver como é que esses mecanismos todos funcionam. A interpretação, ela é o último. Primeiro você apreende, depois você compreende, depois você interpreta. E é exatamente assim. Quando você modifica essa situação, você vai incorrer em alguns erros, que a gente vai ver nos exercícios, que acontece muito, de você ou superinterpretar uma coisa. O que é superinterpretar? Achar que tem coisas escritas ali que não estão escritas, ou subinterpretar. Quer dizer, você não consegue enxergar o que está ali. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje o maior problema da educação brasileira, o maior problema de quando vocês veem por aí, é o chamado analfabetismo funcional. Isso é o maior problema. Né? A pessoa fala, estamos acabando com o analfabetismo. A gente está acabando com o analfabetismo de um lado e colocando um monte de analfabeto funcional do outro. A gente está, na verdade, tirando de um armário e colocando no outro. O que é o analfabeto funcional? É o cara que não consegue interpretar. Não estou falando que ele não consegue aprender e não estou falando que ele não consegue compreender. Ele não consegue interpretar. Vocês vão perceber por que o cara não consegue interpretar. Porque a interpretação, ela requer vários outros sistemas. Ela requer vários outros estudos, várias outras partes do intelecto para você chegar nela. O que a gente tem hoje? A gente tem hoje o cara que lê muito, ele sabe ler, mas ele não consegue tirar da leitura o suficiente para ele interpretar, para ele colocar o conhecimento dele no texto, o conhecimento de mundo dele ali. Então você tem vários engravatados que tu olha pro cara, tu acha que o cara é inteligente pra caramba, tu conversa com ele e tá com os burros na água. O cara é o idiota no sentido, não no sentido pejorativo, né? Que você sabe que idiota do grego significa aquele que tem falta de conhecimento. Aqui a gente acabou dando um tom pejorativo pro cara, mas o idiota, na verdade, é o cara que não tem o conhecimento. E o intelectualoide é aquele que finge bem. Ele continua não tendo, ele finge muito bem, coloca numa roupa muito legal e tu acaba achando que ele sabe um monte de coisa que ele não sabe. Por que eu estou dizendo isso? Porque o analfabeto funcional ele não está só na rua, ele não está só nos serviços básicos, não. Ele também está em alguns lugares onde a gente nem imagina que ele tivesse. Eu já estudei com professores que são analfabetos funcionais. Ele decora aquilo que dá aula, e aí tu pergunta para ele sabe tudo porque ele decora. O papagaio também decora. Mas se você tirar ele daquele contexto e colocar um outro contexto em cima dele, acabou. É isso aqui que a gente tem que entender, que na verdade a gente vai chegar nele. Então vamos lá. Estudando por partes. O que é a apreensão textual? A apreensão textual é a captação das relações que cada parte mantém com outras no interior do texto. O que é isso? Aula passada, vou usar aquilo que a gente falou. Sujeito, predicado, objeto. Por exemplo, se eu tenho lá, o aluno comprou. Comprou o quê? Né? O aluno comprou o quê? Árvore. Comprou o quê? O mar. Não. Porque eu preciso das relações, elas têm que fazer sentido, essas relações. Porque, lembra, a gente viu ontem, o verbo comprar é um verbo transitivo direto. Logo, ele pede um objeto direto. Eu preciso de um objeto direto para completar o meu verbo transitivo direto. Quando eu olho no texto, eu entendo essas relações. O que é sujeito? O que é objeto? O que é complemento? O que é verbo? Verbo indica uma ação ou pode indicar um estado. Qual é a diferença do estado para a relação? Depende do que ele está se referindo. Né? Eu tenho um verbo de estado que está me ligando o sujeito à qualidade dele. Eu tenho um verbo de ação que ele pode até eliminar o sujeito. O mais importante vira ação, né? A gente viu ontem, a gente viu na terça, ele é, na verdade, a palavra mais importante, ele é o núcleo. Ou seja, esses movimentos de relação que existem no interior das orações, no interior dos períodos, é o que a gente chama de apreensão textual. Por exemplo, aquelas questões que nós fizemos na aula passada.
eu quero que você me diga quem foi o praticante dessa ação aqui. Quem comprou? O verbo é comprou. Qual é o praticante dessa ação? Tu vai lá e tu vai achar o sujeito. Se o sujeito não estiver lá, a gente vai classificar o sujeito. Ó, ele não está aqui não, mas eu sei quem é. Isso é apreensão textual. Eu estou aprendendo, eu estou pegando todas as estruturas internas e correlacionando essas estruturas. Se eu não sei, se eu não consigo estabelecer essas estruturas, eu vou ter problema na minha apreensão textual. Se eu não sei o que é que existe um predicativo do sujeito, o que é o predicativo do sujeito? É uma palavra que dá qualidade ao sujeito, vai ser ruim eu fazer uma apreensão. Nós fizemos um exercício na aula passada, muito legal, de apreensão textual. Lembra do verbo de ligação? A gente tirou o verbo de ligação. Eu falei, ó, tira o verbo de ligação. Se continuar fazendo sentido, é o verbo de ligação. Por quê? Isso é um instrumento de apreensão. Eu sei que um predicativo do sujeito se equivale a um adjunto adnominal sem o verbo. Lembra, eu falei? Se não tiver verbo, é adjunto. Se tiver verbo, é predicativo. Porque as relações são a mesma. Eu sei que um adjunto adnominal, ele dá qualidade a um substantivo da mesma forma que o predicativo do sujeito também dá. Entende essas correlações? Então, essas correlações dentro de uma oração é o que eu vou chamar de apreensão. É a primeira coisa que um falante de língua portuguesa formal, ele tem que identificar. Por isso que a gente estuda gramática, não é à toa. Eu falo isso, todo mundo aqui fala português. A gente nasce, desde pequenininho, né, a gente vai falando português. Se todo mundo falasse português, a gente precisava vir para cá. Por que a gente vem para cá? Para aprender a variante formal. Porque o que cai no concurso? Variante formal. Né? E olha que interessante, não me livra de cair um texto lá que utilize uma variante informal. Só que olha só, eu só conheço o que é informal porque eu conheço qual é o formal. Eu tenho que dissociar uma coisa da outra. Né? Lembra, eu gosto muito de falar, o verbo ter, ele funciona como haver, muitas vezes. Qual é a diferença? O ter é informal, o haver é formal. Né? Então, assim, tinha duas flores no campo. Tinha, é linguagem informal. A linguagem informal é havia. Então, eu posso utilizar também de acordo com o que eu precisar. Mas para entender isso, eu preciso ter o conhecimento amplo das duas coisas. Então, a apreensão, quando a gente está falando de apreensão, eu vou estar falando dessas correlações. Quando eu fizer um exercício com vocês ali, eu vou dizer, ó, isso aqui é um exercício de apreensão textual. Vamos lá. Vocês sabem que esquece o resto, vamos para dentro da estrutura das orações e vamos encontrar a resposta ali. Beleza. E a compreensão? A compreensão é o segundo degrau. Já sei o que é uma apreensão, agora eu vou compreender o que eu tenho ali. E o que adianta? Ó? Vai além da decodificação. Essa aqui é a decodificação. Só que a compreensão, ela dá um passo além das estruturas. O que ela faz? Além de você compreender as estruturas, o que você precisa fazer para compreender o texto? Junção disso com o conhecimento de mundo. Não basta mais o que está no texto. Eu tenho que pegar a minha compreensão, pegar o meu conhecimento de mundo e, juntar as duas coisas. Né? Quando eu falo assim, eu comprei o mar. Tu sabe que não pode, porque o teu conhecimento de mundo te explica que não dá para fazer isso. Se eu tiver comprado uma piscina, beleza, não tem problema nenhum. Entende? Então, esse teu conhecimento de mundo, e a gente acha que é coisa boba, mas é o básico mesmo, é o basicão mesmo. Se você não entender que o teu conhecimento de mundo ele vai interferir na tua leitura, cara, vai ficar vazio, vai ficar perdido. Quando a gente vai falar de pressuposto subentendido, posto para a gente poder chegar nas interpretações,
tu vai perceber o quanto de diferença isso faz. É para identificar uma figura de linguagem, né, professor? Isso, esse é o último passo. Quando a gente entrar no texto conotativo, aí realmente, se você não tiver essa noção de equivalência entre uma coisa e outra, tu se perde. Chega um momento que você não sabe, pô, será que o cara tá falando isso de... Já conversaram com alguém que o cara não entende quando é literal e quando é figura de linguagem? É horrível isso, mas acontece. Tu tenta explicar pro cara que aquilo ali é uma figura de linguagem, né? E o cara não entende. É tão engraçado que você vê pessoas... Tu acha que isso só acontece nas classes mais rasas. Negativo, isso acontece em todos os lugares. Tá? Então tem um monte de gente aí. Se você, depois eu vou publicar um vídeo depois vou botar no grupo de vocês, um videozinho, que é de um cara, não sei se alguém já viu, um professor da UNB, da Universidade Federal de Brasília, dando esclarecimento numa CPI na Câmara dos Deputados. Aí a deputada faz uma pergunta para ele e ele responde de uma forma, cara, o intelectual, ele responde de uma forma que no final a deputada fala assim, excelência, ele tá zombando de mim, ele veio aqui debochar da nossa cara. Porque realmente, primeiro que ela não entende nada que ele falou. Ela fica assim, ó. Ela não é uma deputada federal, deveria entender, mas ela fica assim. No finalzinho, nas últimas palavras, que ela entende que ele está chamando ela de burra. Mas é no finalzinho, e realmente. Ela confirma. Ela confirmou. Em cima do todo. Por quê? Porque a forma como ele está. Ele faz exatamente isso que a gente não pode cometer. Ele fala assim, ó, a senhora não enxerga a realidade. A senhora enxerga um recorte da realidade. Porque tem, né? É isso que a gente nunca pode fazer. Isso não é só pra cá, não. Nunca pode fazer na vida. A gente tem que enxergar a realidade. Porque a gente enxerga o recorte da realidade. O recorte da realidade. Quando eu sair daqui, só para vocês entenderem como é que funciona, porque professor de português, ainda mais interpretação, o cara pega as coisas assim, no ar. Eu tenho problema, por exemplo, quando eu vou em palestra, que o cara tá falando um monte de bobagem e eu não consigo prestar atenção, e aí eu fico zoneando o negócio todo, entendeu? Porque assim, eu olho pro cara, não é nada disso que tá escrito. Aí é horrível isso. Por exemplo, eu tava descendo aqui naquele dia, no dia da aula mesmo, eu descia, tinha um cara lá escutando um videozinho, o vídeo tava alto, eu acabei ouvindo, né? Aí no vídeo, esses malucos falando assim que o presidente da França ficou muito irritado com o resultado do parlamento, da eleição do parlamento europeu, que a extrema-direita venceu esmagadoramente, e tal, e por isso, não sei o que... Cara, vai lá ver o resultado. O parlamento foi eleito, o centro-esquerda tinha 432 cadeiras, agora tem 429. A centro-esquerda continua mandando. O que aconteceu é, alguns países que antes não existia a extrema-direita, agora elas estão muito poderosas. É o caso da França e da Alemanha, que era inimaginável. Tu tem que entender isso. Por que tu tem que entender isso? Tu tem que olhar para aquilo e entender como que aquilo funciona. Se você entendesse como que aquilo funciona, tu ia perceber que aquilo que o cara falando era uma bobagem. E o cara tava amarradão na notícia. Tipo assim, caraca, se você notícia... Sabe? Aquela notícia, tipo assim, vai ter uma guerra daqui a pouco. Porque assim, a narrativa que o cara cria, ela te desconecta da realidade. E pela tua falta de conhecimento, de acesso à realidade, como eu gosto de chamar, né, melhor que eu consigo chamar isso, ela faz com que você não consiga interpretar a realidade. Porque a realidade está ali. Ela está ali. Você é que resolve, por N fatores, se descolar da realidade. Porque ela está sempre ali. Por que você não entende? Porque tu não quis entender. Isso aí, ninguém me tira. Você não entende a realidade porque você não quer entender. É melhor tu jogar um futebol, é melhor você jogar um videogame, é melhor fazer qualquer coisa do que entender a realidade. Quando você nem percebe que existe uma realidade, como é que tu vai interpretar alguma coisa? E galera, você não deixa de interpretar um texto, não. Tu deixa de interpretar tudo. Tu deixa de interpretar tudo. Tu quer tudo mastigado e tu quer olhar aquilo ali e enxergar tudo. Então aí você não consegue fazer esse exercício aqui.
Esse exercício é um exercício de intelecto. A gente está falando aqui, a interpretação textual é o cerne de qualquer prova. Se tu não interpretar matemática, tu não faz a conta. Se tu não interpretar direito, a lei, tu não consegue ler aquele troço que está lá. Isso aqui é o cerne de tudo. Então, quando você vem para a compreensão, você pega essa decodificação, que aí sim é só língua portuguesa. Se vocês quiserem, vamos... Então, isso aqui é só língua portuguesa. Vamos lá. Qualquer papagaio que fale português e que entenda a estrutura, sabe isso aqui. Aí ele pega o conhecimento de mundo e aplica aqui. Quando ele faz isso, ele vem para cá, ó. Ele aplica. O que ele faz junto disso? A decodificação do código. Nosso código é língua portuguesa formal, que é o que a gente quer. Então eu sei colocar todos os S's, eu sei colocar os pronomes, eu nunca vai ser para mim fazer, eu sei que é para eu fazer, ou seja, eu consigo decodificar os códigos, certo? Depois disso, o que eu faço? Eu monto as partes do texto. Quais são as partes do texto? Texto dissertativo, texto básico. Quais são as partes de um texto? Vamos trabalhar com dissertação, que é o mais simples. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu tenho que descobrir quais são as partes do meu texto. Eu tenho que descobrir que lá no início eu vou, fazer uma introduçãozinha básica. Lá no final eu estou concluindo. E o meio do texto é o meu desenvolvimento, ter ele quantos parágrafos tiver. Eu pego isso tudo aqui, decodifico o código, monto o texto. Monto o texto no sentido da minha cabeça. Eu sei que o início do texto vai dizer mais ou menos isso. Eu sei que o final do texto vai dizer mais ou menos isso. Onde que é o mais difícil para eu entender? É o meio. Porque o meio é aquela parte que está esclarecendo, está apresentando dados, exemplos, situações, etc. É ali que eu preciso tomar meu cuidado. É onde estão as respostas normalmente daquilo que você quer. Está no meio do texto. Recuperação do saber do leitor. O que acontece? O cara vai lá, todo o texto faz isso. Ele busca o teu saber. Ou seja, se o texto for um campo do teu saber que você domina, show de bola. Tu vai arrebentar nesse quesito aqui da recuperação do saber do leitor. Porque faz parte do seu... Aí, eu gosto dos alunos aqui do curso, raciocina o seguinte. Nesse momento, para raciocinar. Qual é o campo do meu saber? Qual é o assunto que se caiu, me dou bem? Ou quais os assuntos que se caiu, eu dou bem? E aí cada um pensa no seu. Se for nenhum, tá na hora de correr atrás de algum, pelo menos. Quanto maior for o seu repertório, melhor. Quanto menor, mais problema você vai ter para recuperar isso aqui. Porque se o texto recupera o teu saber, se tu não sabe nada, vai recuperar o quê? Tu vai continuar na mesma. E vai precisar disso. Depois, o planejamento da leitura. A leitura ela tem que ser planejada. Tu olha para o texto e você vai planejar a sua leitura. Vou explicar isso quando a gente começar a fazer os exercícios. Que eu falo muito rápido. Os exercícios. Como que a gente planeja isso? De acordo com a minha necessidade. Eu leio a questão e descubro qual é a minha necessidade.